Fala, Los Borracho! Estamos aqui com um novo quadro do canal Los Borracho, o Zica do Zica. Como funciona o Zica do Zica, né? Todo o nosso pós-jogo que nós fazemos, nós temos o lixo da partida e o Zica da partida. Baseado nisso, resolvemos fazer o Zica do Zica. E hoje estará aqui dois monstros. O mito Rogério Ceni e o monstro Zete. Minhas almas. Para debater. Você é louco, hein? Para debater qual dos dois foi mais zica, né? Dois monstros. Não quer dizer que quem ficar com menos voto não seja... É pior que o outro ou não? Zica é zica, entendeu? E quem é o Zica do Zica hoje? Vamos botar aqui com o Fábio, camisa pesada. Com o Giovanni e com meu amigo Alexandro. Eu não sou apresentador e é minha primeira vez. E que se foda. Bem-vindo, Robinho! Isso aí, Robinho! É isso aí, bora! Então eu vou começar aqui com o meu amigo Giovanni, né? Que tá dando umas dicas aqui como é que faz pra apresentar o programa. Com o seu... Giovanni, Bonner. Giovanni, você que viu o Zete 92, 93, 94, o Monstro, e viu o Rogério Ceni de 2000, de 97, né? Inteira, né? Até 2015. 97. Se não, tipo, toda a trajetória, né? O que tem para dizer em relação a ambos aí? Então, Zete e Rogério Ceni que duelo difícil de escolher, né? São dois monstros, que tu falou, né? Embaixo da trave. Um com algumas qualidades, outro, né, que o outro não tem. O Rogério batia a falta, jogava melhor com os pés. Zete embaixo da trave, né? Indiscutível. E já é pra falar agora? Já? Não, vamos falar um pouquinho Então, deles. então assim, bem complicado, cara. Eu tenho o meu favorito já, dos dois. Já tenho o meu favorito, mas como não é pra falar agora, né? Então, assim, são dois goleiros que, pela história que teve, os dois tiveram pelo São Paulo, daria quase empate, né? Se fosse ver, né? Porque os dois ganharam, o Zete eu acho que ganhou mais que o Rogério até, títulos importantes, muito mais, né? Títulos importantes, mas a importância do Rogério no contexto, de único clube da carreira, batia a falta, etc. E, né, foi protagonista no título 2005, também vale considerar, né? Fabião, no que o Zete era tão melhor do que o Rogério? Tem uma coisa que o Zete era... Facilmente você vê que o Zete tem, o Rogério não tinha? Ah, sim, o equilíbrio. O Zete era muito equilibrado. Se você for observar nos momentos decisivos entre Rogério Ceni e Zete, Zete não falhava. Se você for observar em clássicos, em certos jogos, você percebia como o Zete era muito mais centrado. Eu sempre digo que o Zete é o goleiro do jogo gigante. Jogo grande, né? Daquele jogo que você precisa ganhar e você fala, não, ali... Pode chutar que ali o bagulho tá garantido. Rogério não, Rogério tinha... eu acho que sempre faltou esse equilíbrio pro Rogério, entendeu? Eu acho assim, talvez por ele se envolver demais com o clube e querer talvez mostrar algo a mais, e o Zete não, o Zete era muito mais frio. Eu acho assim, no contexto antigo, o Zete era muito mais goleiro em si. Na trave, você fala, né? Debaixo das traves, entendeu? Então, pra mim, entendi. o Zete eu via essa qualidade diferente da do Rogério. Entendi. Alexandro, qual a qualidade que você via no Rogério que você não via no Zete? Bom, primeiramente é um prazer, né, eu como inscrito do canal, né, e digamos que uma testemunha ocular, né, já que, para quem não sabe, né, eu sou torcedor do Atlético Paranaense, né, mas como o São Paulo, como o grande clube que é, né, sempre acompanhei, né, principalmente as conquistas, né, e a trajetória desses dois 2005 monstros, você né. acompanhou aquela final lá? Vamos entrar nesse debate, Ele não chorou, Pia. Tem uns poucos que não chorou. São Paulo fugiu do Caldeirão. Vamos deixar para o programa esse, né? Tá, continuando. Mas enfim, respondendo a pergunta, eu vejo o Rogério Ceni, como o Fábio falou, ele era muito latente, né? São Paulo, né? Ele se envolvia muito mesmo, né? E o Zete, uma característica que eu lembro dele era a bola cruzada. Tipo, não adiantava cruzar a bola na área. O Zete na bola cruzada, ele saía com as duas mãos, era dele, ou era ponte, ou encaixava. Parece o Volpe. A característica que eu lembro assim muito bem, né? Eu não acompanhava todos os jogos de São Paulo, né? Mas eu passava muito na TV também, não. O que eu via era bola cruzada, o Zete era
perfeito, né? Fazer aquela ponte da Bola bola cruzada, cruzada né, era cara? dele, né, cara? Era dele, Fazer aquela né? ponte da bola cruzada de... E defesas, Era lindo de e ver. defesas plásticas, né? Já o Rogério, eu via assim que é aquele cara que se a bola não dava pra chegar, ele não ia. Tipo, ele não era aquele cara espalhafatoso que vinha no meio, jogava pro lado e fazia aquela defesa plástica, né? Se a bola fosse não vou chegar, ele ajoelhava e via a bola entrar, né? Mas enfim, gente, vocês começaram muito bem o quadro, sabe? São dois monstros mesmo. Eu acho que é a maior discussão por posicionamento do Zica São do Paulo, Zica. né? Eu queria só, se o Ronaldo me permitir, Opa, claro. a diferença entre aí, o que você perguntou para mim sobre o Rogério, eu diria que é a questão de bater pênalti, de bater falta. Nesse ponto aí sim, o Rogério não se diferencial. omitia. O Rogério não se omitia, é aquele negócio, né? O último pênalti, aí olha para trás assim, vai ter que vir o cara de lá de trás. Ele batia no peito, né? Batia no peito e ia lá e fazia. Então, o diferencial do Rogério perante o Zete era isso. O Rogério, ele, nesse ponto aí, ele não tinha medo de errar. Porque é muito mais fácil você transmitir. Por exemplo... Só defender mais fácil, né, Fábio? Exatamente. Fazia algo, já fazia algo mais do que... algo Bem além porque dele, não era a corria- função dele, Exatamente. sim, entre aspas, Ele né? corria esse risco. Ele se comprometia muito mais, Ele corria esse risco. E o Rogério se tornou, ao longo da sua carreira, na minha opinião, que antigamente existia batedores de falta. Entre os 10 melhores batedores de faltas que eu vi, entendeu? O Rogério fazia falta, batia falta que tá louco. Eu vou fazer aqui uma rapidinha aqui, ó. Giovani, no cara a cara, quem é melhor? O atacante na cara do gol, quem fecha mais o gol? Qual o goleiro que o atacante tinha mais medo de pegar na frente? Zete. O Zete? Zete. Embaixo da trave, pra mim, o Zete No ali... cara a cara, melhor que o Zete. Rogério. No cara a cara... Sem dúvida. Zete era... No futebol moderno de hoje, né? Quando o futebol mudou, né? Hoje o goleiro joga com o pé, e acho que até tem técnico que prefere o goleiro que joga bem com os pés do que com as mãos. Nós vemos o caso do São Paulo que é assim. Guardiola é assim. Foi atrás do goleiro lá, né? Isso. Só que... No futebol de hoje, a diferença de Zete e Rogério Ceni seria muito maior do que acabou sendo, né, historicamente, pelo Rogério ter essa habilidade com os pés. Não, se for ver no futebol de hoje, o Rogério ia sair na frente, né? Porque ele sabia jogar, tipo, a qualidade do cara com os pés é indiscutível, né? E o Zete, tudo bem, que na época do Zete não jogava assim, né? Não Mas tinha o Zete foi o precursor. Não, tipo, por exemplo, os O Zete- lançamentos o que o Zete Zete quebrava dava, a aquele bola, meu lançamento, Deus. que ele chutava, né? Que ele chutava aquela bola lá, que inclusive o Rogério fazia, ele se inspirou no Zete, com esse Sim, tipo sim. aí, ele se inspirou no Zete. Então, pra ele chutar aquela bola que o Zete lançava, a bola ali de 40, 50 metros, lá na frente do atacante, que era um passe, né? Que o Zete fazia, isso tinha um diferencial. Mas o de jogar hoje, que o goleiro joga como um líbero quase, né? Tem goleiro que joga com líbero. E ele foi... E eu acho foi que os com o primeiros, pé, né, cara? hoje, atualmente, dessa qualidade de líbero, jogar o goleiro mais com o pé e se jogando, acho que nesse caso o Rogério poderia se sobressair melhor com o Zé. Que na verdade, o que o Nori faz hoje, o Rogério fazia já 10 anos atrás, né, cara? Sim. Entendeu? E você, Fábio, o que você acha em relação à liderança, né? Que o Rogério tinha e que o Zete não tinha essa liderança? Não é que o Zete não tinha, né? O Rogério é o seguinte, né? O Rogério, ele como eu disse o Rogério ele sempre assumiu a responsabilidade. O Rogério é o tipo daquele, só você percebe pela personalidade dele que ele não tem medo de errar, ele não tem medo de tomar decisão. E o Zete não, o Zete no momento, na época dele, o Zete tinha o Pintado, o Zete tinha o Toninho Cerezo, o Zete tinha o Ronaldão, o Zete tinha o Raí. Porque o Raí era o quê? Era o capitão e técnico. Sim. Quer dizer, o Raí, olha só o time que tinha, meu Deus. Inxalá, entendeu? Não teve o que falar. Pelo amor de Deus, você é louco. Então, não dá. E o Rogério não. O Rogério, ele já pega uma safra em que tinha poucos jogadores assim, desse nível, né? exato, que podiam ser líderes dele. E não, e ele era por isso que ele era chamado... Ele era maior que os outros, né? Era maior que os outros, ele era maior que os outros. O Rogério... e assim, ele se colocou sobre isso. Por exemplo, talvez até para se entrar no São Paulo, tinha que assinar um mantam. Rogério, se o Rogério der o aval, tem que entrar. Eu acredito muito nisso. Como é que o Aloysio falava que o Rogério era o papai, né? Era o patrão. 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 Fala com o patrão ali que tá tudo Exatamente, certo. entendeu? O Aloysio conta uma história, se eu puder falar, Opa. ele conta uma história que em 2000 e... Agora eu não me lembro se foi 2000 e... Não, 2000 e...
7, o São Paulo perde as oitavas de finais para o Grêmio, em Porto Alegre, 2-0, e é eliminado da Libertadores. Juvenal Juvencio desce e deu um decreto. Souza, Leandro e Aloísio e mais um outro lá, fora. Entendeu? Rogério vai, levanta a mão, vai lá conversar com o presidente e chega para os caras, vocês estão indo embora por quê? Não, vocês vão com nós. Então aí você vê a grandeza, Liderança, né? você Ele vê a chamou, liderança e a a grandeza. liderança- Bateu no peito, ó. Se os caras não Exatamente. forem, eu não... Então, entendeu? aí você vê o nível de entendeu? Como que você não vai confiar num cara desse? Então, ó, pra gente terminar o papo aqui, Giovanni, se você tem 10 milhões de euros para contratar um goleiro, e os dois goleiros, Zete e Rogério Ceni, tá no mercado com esse valor, qual você contrata? Mas- Quem é o Zica do Zica? Mas que Juntando time que todos- eles estão? Que time que eles estão? Já é pra valer ou não? Não, pra valer. Eles estão na Europa e querem voltar pro Brasil, ainda jovens. E você tem esse dinheiro e quer pegar, e tá com o Volpe levando frango lá toda hora e quer contratar outro goleiro. Ah, é a situação abstrata, Entendeu? né? E você já viu a história de um e a história de outro. Tá? Somando. Tipo, eu posso contra algum dos dois. Eu contratava o Rogério, somando- cara. Bater falta, que meu time não tem ninguém que bate falta. Contratava o Rogério pra bater falta, cara. Pênalti que eu Acabou as bati. cavadinhas, Pênalti, acabou as cavadinha vai acabar a cavadinha, vai acabar aqueles isolar fora do estádio. Então eu contratava o Rogério pra defender e pra bater Então, falta. tá, mas quem é o Zica do Zica, desses dois Zica da história do São Paulo? Você vai fazer duas perguntas, Não, uma quem é o atrás da Zica do outra, Zica? né? A primeira era pra Aqui é aquecer. o Zica do E Zica. o Zica E do o Zica Zica do pra mim é Zica? o Rogério. Você é o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Alguma coisa para argumentar? Qual que é o Eu vou critério que você argumentar porque usou? assim, o Rogério Ceni, além de um bom goleiro, ele batia a falta. Então, nesse contexto geral, embaixo da trave, Zete era melhor, como goleiro. O Rogério Ceni também era bom, era melhor que o Zete. Só que o Rogério, além de ser um bom goleiro, batia a falta. Então, no meu ponto de vista, se fosse que ele falou, contratar um goleiro, eu contrataria o Rogério. Porque além de defender, batia a falta. Se você ganhasse um para o ímpar, então você... Vou Você pegar escolheu? o Rogério. Ei, Rogério. Para mim, você escolhe Pronto, quem? Vou pegar o Rogério. Para o ímpar, Fábio. Quem é o Zica do Zica entre esses dois monstros sagrados que defenderam o gol São Paulino? Olha, eu tive o prazer de ver os dois jogar. Eu falo que eu agradeço a Deus, eu sou um São Paulino, eu não posso reclamar da vida. Realizado. Eu sou assim. Qual é o torcedor que vai ver se o seu time ser 3 vezes campeão, estar no estádio, etc e tal, tudo. Então, assim, eu prefiro o Zete, né? Eu prefiro o Zete pelo seguinte, em partidas, assim, vem agora na minha memória, em partidas decisivas, em partidas, ele sempre estava lá, entendeu? E assim, a função de um goleiro, no meu contexto do futebol, apesar do futebol ter mudado, das coisas terem mudado, o primeiro princípio de um goleiro é defender. É defender. Então, por isso que eu fico... O Rogério é o completo. Mas, no meu ponto de vista, eu fico com o Zete por causa disso. O Zete, é difícil você encontrar em jogos decisivos uma falha dele. Ele ramelava, né? Não ramelava. Um monstro. Que resposta, hein, Sandra? Pra mim, isso? Empata, né? Você tem que se empatar, cara. Nossa, Melhor Sandra. ainda pra você. Isso pra isso que servem os convidados, cara. Exatamente, entendeu? Pô, você que viu Já o entra em bola mito, dividida. você viu o mito e o monstro. Você sofreu com o mito e sofreu menos com o monstro, porque com o monstro, na tua época, o Atlético era um pouquinho menor. O Atlético começou a incomodar. Exatamente, né? Quem é o Zica do Zica das traves São Paulina? Cara, toda discussão, dependendo do lado que você puxa, ela tende a ser injusta, né? Mas aqui o quadro foi muito bem conduzido e está sendo muito bem conduzido. Tá sendo bonzinho. E creio. Lógico, Não, sério, Tá bom, não só da sua parte, da nossa parte. Eu acho que eu vou passar o âncora pro Rominaldo. O pessoal aí, ó, o novo âncora do Lamborghini. É ruim ser... Ixi, comentarista é bem melhor. Ganha mais e faz menos. Rominaldo é zica. Cara, voltando ao raciocínio, toda comparação tende a ser injusta por épocas diferentes que atuaram, de repente pelo esquadrão que acompanhava, né? O Zete pegou uma máquina, né, cara? máquina com o Tele Santana, que pra mim é o maior técnico que eu já vi no Brasil, né? Coisa fantástica o que jogava aquele São Paulo, né? 92, 93, né?
E o Rogério Ceni, cara, ele... Eu julgo o seguinte, primeiramente, eu acho que até uma comparação dessa, até os dois ficariam chateados, porque o Rogério Ceni se espelhou no Zete, né? Sim, sim. Acho que ele sentou no banco do Zete quanto tempo? Aprendeu com ele, né? 5, 6 anos, talvez, Sim, né? sim. E o Rogério Ceni, eu creio que ele se preparou para chegar onde ele chegou, né? No ápice do São Paulo, né? E o Zete é tudo que vocês falaram, que eu já comentei, que bola cruzada na área não tinha para ninguém, era dele. Não precisava do grande Ronaldão, do Antônio Carlos, com uma fase incrível como um grande zagueiro também. Bola na área era dele, né? Mas pra mim, o Rogério Ceni é o jogador, não vou nem dizer goleiro, que todo torcedor sonhava ver no seu clube. Pra mim, o Rogério Ceni, ele viveu, ele respirou São Paulo, ele sentia as dores do São Paulo, ele dava a cara pra bater. Ele jogou só no São Paulo, né? Sim. O único clube da carreira do cara. O Zete, a primeira notícia que eu tinha do Zete foi no Londrina, aqui em 85. Um jogo que o Atlético foi campeão paranaense em 85, o Zete era o goleiro. Tomou 3-0. Furacão. Então, depois jogou no Palmeiras, né? Teve aquele lance com o Bebeto, que ele quebrou a perna, aquele lance do Gaúcho entrou, né? Pegou pênalti. E é um excelente goleiro, né? Principalmente no São Paulo, né? Foi monstro no São Paulo. Foi monstro. Mas Ganhou se tudo, você né? pegar números, além, obviamente que ele ganhou muitos títulos, mas tinha aquele esquadrão do São Paulo que pra mim é um dos maiores times que eu vi jogar no Brasil, né? Um dos maiores times que eu vi jogar. É esse São Paulo. E o Rogério, ele chegou, esperou o espaço dele, no expressinho. Ele era um cara já inteligente. Eu lembro que teve São Paulo, o expressinho São Paulo eliminou o Corinthians uma vez, né? Sim, na Copa Comebol de 1994. E o São Paulo, o Corinthians tinha um zagueiro que batia pênalti sempre no meio do gol, enfiava o pé, né? É, Canalac. E eu não tive se ele perder pênalti, o Rogério ficou parado. É. Falei, cara, esse cara é inteligente, cara. Porque ele viu o sabe, cara né? fazer, sabia, né? Uma época que o Marcelinho tava com mania de só rolar a bola do lado, tal, a hora que teve um pênalti contra o Rogério, eu fiquei esperando. Falei, será que o Rogério é inteligente, né? Daí ele não, ele respeitou e deu uma porrada no canto, né? Então, pra mim, o Rogério jogou, será, 15, 18, 20 anos no São Paulo. 20 anos. O Zete, acho que 5 ou 6. Eu acho que pela trajetória, eu ficaria com o Rogério, assim. Eu acho que ele é o Zica do Zica, assim, na trave tricolor. Bom, pessoal, como eu falei, né, são dois monstros. O Rogério foi eleito o nosso primeiro Zica do Zica, do canal Los Borrachos. Eu vou falar sobre os dois rapidinho aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que o Rogério... O Ronaldo vai dar Atlético agora. Não, mas você pode dizer que vai empatar agora, né? Agora já foi. Tá? O Zica foi o Rogério. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o Rogério, no time do Tele, o Rogério daria conta do recado. O São Paulo ia ser campeão dos mesmos campeonatos com o Rogério no gol. Eu acho que o Zete, no lugar do Rogério, teria campeonato que o Zete não daria pro São Paulo o que o Rogério deu. Mas Entendeu? tenho certeza que tem campeonato que o Zete ganharia. Pode Porque ser o Zete não levava aquele frango que Com o ele Inter, levou, da né? Libertadores. Isso. Inter da Mas talvez alguns brasileirão que o Rogério ganhou do São Sim. Paulo 3 seguidos, que ele foi 2 vezes melhor do jogador do campeonato, eu acho que o Zete talvez não ganhasse aqueles campeonatos, entendeu? Mas são dois monstros, entendeu? É um monstro e um mito. Dessa vez deu um mito, tá? Mas a galera, é isso aí. Se inscreva no canal, entendeu? Dá o like. Se você curtiu, dê o like. Se não curtiu, dê o like também. Só pra ajudar nós aqui, velho. Estamos iniciando Comenta agora lá, o programa comenta lá, galera. entendeu? Não, Comenta, corneta, Ronaldo, xinga. se você me permite, né, convidado, já querendo Opa! apresentar, né? Ô. Eu acho que é bacana você convidar o pessoal também para dar opinião ali. De Isso. repente, então, nos comentários. já Comenta faz uma lá enquete ali. no canal lá. De repente, o que esse atleticano tá fazendo aí, cara? Não tem nada a ver com isso. não, você- Dá tua opinião aí embaixo cara- ali e o vira o cara- jogo. E vira o jogo. O cara de foi repente- o Zica do programa aí, velho. O Zica do programa, né? Zica do De programa repente aí. o Zete vira esse jogo nos comentários, né? Aí que tá. Depende da galera. E não perca o próximo, né, Roberto? Não perca o próximo Zica do Zica. Exatamente, vai ter mais, entendeu? Assim eu vou aprendendo um pouquinho com o Giovanni aqui. Porque sabe que vai dobrar o salário também, pô? Âncora e comentarista? Não, o contrato já Ô, tá O contrato não tá isso não, hein? O Robinaldo já pensa que é o Rogério, defende e bate falta, né? Comenta e apresenta. É isso aí, galera. Tamo junto. Beleza? Valeu, Valeu. obrigado pelo convite.